Enquanto eu tava pensando no que eu ia falar nesse episódio, eu pensei o seguinte: quando é que uma pessoa hétero descobre que ela é hétero? Então, assim, como que uma pessoa LGBT descobre que ela é LGBT? Ela descobre quando ela percebe que ela não é aquilo que falaram pra ela. Ou seja, em algum momento da sua vida, falaram pra você o tempo todo que você era algo. E aí você descobriu que você não era isso. E aí coube a você comunicar a outras pessoas que diziam o que você era, sem você saber ainda, o que você era de verdade, que não era aquilo que elas achavam que você era. Vamos começar de novo? Bom, eu nasci e cresci normalmente, na minha vida não tinha nada que indicasse que eu poderia ser LGBT em algum momento, pelo menos minha família não suspeitava, nem nada do tipo. Mas tem uma característica muito importante sobre mim, antes de falar tudo isso aqui, que vocês têm que saber, que é o seguinte: eu sempre fui uma pessoa muito romântica. Então, eu sempre gostei de filme de romance, de novela, de casal. Eu sempre sonhei em me casar, sempre sonhei em ter filho. Então, isso é uma coisa importante sobre mim, eu sou uma pessoa romântica. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo, conforme a gente vai crescendo e tendo contato com outras crianças, principalmente nessa fase ali dos 10, 11 anos, eu estava no colégio militar e eu percebi que o pessoal ali, minhas amigas do meu convívio, sempre estavam querendo saber de algum menininho, alguma conversinha. E eu já não era disso, sabe? Eu não queria tanto. Tanto é que um dia eu disse que eu gostava de um menino, que foi um menino aleatório, um menino que eu já falei disso aqui, que era um menino que ninguém gostava dele, assim, não tinha uma menina que gostava dele igual de outros meninos da escola, pra não ser uma competição nem nada do tipo. Então eu meio que gostava desse menino, né, falava que gostava dele pra me encaixar ali naquelas minhas amigas, mas eu não queria ficar com ele, eu não queria conversar com ele, eu não queria nada, eu só queria falar que eu gostava dele pra eu não me sentir tão excluída assim. Beleza, o tempo passou e eu comecei a namorar à distância com um cara. E foi um relacionamento assim conturbado, porque, enfim, minha família não aceitava, eu era muito nova, não sabia o que eu tava fazendo. Eu saía escondido pra ver ele, essas coisas de adolescente, mas que nunca foi meu perfil. Tanto é que minha família se decepcionou muito comigo quando descobriu, porque nunca foi muito minha cara fazer isso. Mas eu também gostava porque eu tinha um namorado, que era o que todo mundo da minha época tinha também, mas pra mim era bom porque eu não precisava ter contato com ele, eu não precisava beijar, não precisava. Ele era um relacionamento à distância, então pra mim também tava super conveniente. Em algum momento eu me cansei e aí acabei terminando e fiquei mais sozinha. E aí, por muito tempo, eu disse pra mim que eu não era uma pessoa que queria se relacionar, porque, enfim, eu fui me descobrindo uma mulher que não concordava com esses papéis de homem e mulher na sociedade e muito menos no relacionamento. Então eu não queria ser a única e a principal responsável por cuidar dos meus filhos. Eu não queria ficar em casa cuidando da casa enquanto um homem trabalhava e voltava no final do dia. Eu nunca tive esse perfil de mulher conservadora, digamos assim. Então, foi muito difícil para mim me imaginar numa relação, porque até esse momento é isso que eu pensava. Então, isso de que a mulher ela tem a sua individualidade no relacionamento e trabalho e tudo, é uma coisa que a gente foi construindo conforme a gente foi crescendo. Mas quando a gente era criança, não era uma coisa que era muito aceito, não era uma coisa que era muito normal, até mesmo dentro da minha casa, porque a minha mãe sempre foi uma mulher que cuidou da casa, dos filhos, e meu pai era um homem que saía para trabalhar e os filhos não eram a sua responsabilidade emocional, né, ali física, era mais financeira. Então, eu acabei achando que essa era a ideia de um relacionamento de homem e mulher. Com o passar do tempo, eu me relacionei com outros homens e eu percebi que não era assim, que tinha caras que realmente a gente conseguia fazer essa divisão melhor de tarefas e tudo, mas mesmo assim eu nunca me interessei em ter um relacionamento duradouro com um homem. E quando eu me relacionava, enfim, beijava, meu primeiro beijo foi com uns 14 anos e tal. Não era uma coisa que pra mim foi assim, uau, nossa, que incrível beijo. Não só o primeiro, porque o primeiro beijo realmente é ruim pra todo mundo, mas eu não sentia muita coisa beijando homens, no geral. Era basicamente isso. Até que isso aí foi até os meus 18 anos. Com 18 para 19 eu entrei na faculdade e como eu fiz faculdade no interior, então eu não estava morando com os meus pais
E numa federal, ou seja, tudo era um pouco mais aberto do que em uma faculdade particular ou uma faculdade de uma capital, por exemplo. Então, eu percebia que lá tinha muitas pessoas LGBT. E aquilo para mim me gerava uma estranheza no sentido de que eu queria saber mais sobre, queria entender, queria conversar com aquelas pessoas. Não numa estranheza no sentido de, ai, credo, não quero ter contato. Eu me interessava. E até então, para mim, isso não era uma questão, né? Eu não tinha preconceito, mas eu também achava que eu não era. Beleza. Fui e tava conversando com o pessoal. Eu fiquei muito feliz quando eu passei na faculdade. Então, eu queria fazer muitos amigos, eu queria estar perto ali de todo mundo e tal. Foi quando acabou surgindo. Isso aí, gente, parece coisa de série, assim, absurdo. Mas surgiu uma aposta de um amigo meu que apostou com uma menina da turma dele que ela iria me beijar. E eles não me contaram isso até então. Mas ele jurava que eu era LGBT, ele é gay, então ele tinha um bom gaydar. E na cabeça dele eu era LGBT também. E ele queria fazer essa menina me beijar pra provar isso. Beleza. Ela ficava dando em cima de mim e tal, nós conversamos. Só que eu tava conversando com ela inicialmente como amiga, mas de repente eu comecei a sentir um interesse muito grande por ela, porque eu sabia que ela era bi. Então, eu já tava meio assim, interessada, porque queria saber mais sobre pessoas LGBT, e também tava gostando de conversar com ela, então continuei, dei corda ali mesmo, já não tava mais perto da minha família, que sempre foi um pouco mais restrita em relação a isso, nunca falaram abertamente, nada do tipo, inclusive como todas as famílias faziam piadinhas de preconceito e tudo. Aí acabou que a gente foi numa festa, um dia bem no começo da faculdade, e a gente se beijou a primeira vez. E aí, gente, que não foi falando sobre a pessoa que eu beijei, mas falando sobre um beijo com uma mulher. Era como se tivesse aberto o portal na minha cabeça. É como se eu tivesse alcançado o nirvana, como se eu tivesse transcendido. E aí eu pensei, meu Deus, era isso. E aí, gente, a música da Katy Perry nunca fez tanto sentido. Tá brincando? Ou não. Enfim, foi assim, uma experiência, gente, absurda. Tanto porque eu pensava, meu Deus, eu estou fazendo isso, quanto eu pensava, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa. E eu percebi que eu queria muito fazer, há muito tempo. Eu queria ter essa experiência de beijar uma mulher para saber se isso era só coisa da minha cabeça ou não. E tal qual toda pessoa LGBT, você descobre depois que você percebe que você é LGBT, você descobre que ao longo da sua vida tiveram várias outras coisas que aconteceram que eram indicativos. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu brincava de Barbie. Eu nunca tinha um Ken. Não, assim, eu tinha, ele tava lá, mas eu nunca queria brincar com ele. Eu queria fazer com que as duas amigas morassem juntas. Eu queria fazer que as duas amigas tivessem um filho juntas. Eu não queria saber do Ken, entendeu? E aí na escola tinha minhas amigas que eu gostava e tinha outras que não eram minhas amigas, mas que eu tinha um interesse. E não em questão de dar em cima nem nada do tipo, porque eu não faria isso em momento algum. Mas eu tinha um interesse a mais nelas, né? Eu tinha um olhar diferente. Eu percebi que o jeito que as coisas que eu olhava e reparava numa mulher eram diferentes das coisas que eu reparava e olhava no homem. Por exemplo, nas mulheres eu achava muito que eu admirava aquela mulher, que eu queria ser como ela, mas na verdade é que eu queria ela. Sapatona, né, gente? Sapatona é difícil. Tudo isso me mostrou que era uma coisa que eu já era há muito tempo, não foi uma influência de alguém na faculdade, nem foi nada assim. Era algo que eu já era mesmo, né? Então eu tive essa experiência e aí acabou que, como eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa romântica, eu também sou fiel, gente. Fiel a ficante. E acabou que eu namorei com essa menina. Então essa menina do meu primeiro beijo foi minha primeira namorada. Da vida, assim, não só questão de mulher. Ela foi minha primeira namorada, a primeira pessoa que eu mostrei pra minha família, que, enfim, eu tive um relacionamento duradouro. E foi de 4 anos, eu acho, 4 anos e pouco. E aí não tava mais dando certo, fases diferentes de vida e tudo, terminei com ela. E aí depois conheci a Carol, que é minha noiva, que é a pessoa que eu estou até hoje, mas assim... Quando eu terminei esse meu outro relacionamento, eu também pensei muito assim, gente, será que eu vou namorar com homem? Será que eu quero me relacionar com homem? Porque eu fiquei tanto tempo com uma mulher e eu fiquei me perguntando isso assim, se eu me relacionaria com homem. E a resposta é que não, gente, não me relacionaria, tanto porque a construção masculina e feminina é diferente. Eu me identifiquei muito com outra mulher, então eu tenho, Yasmin, eu tenho uma necessidade muito grande de ser compreendida. Quando eu sinto que eu não sou compreendida, isso me dá pânico, isso me deixa doente. Então,
nessa necessidade de ser compreendida que eu tenho, eu me sinto no geral muito mais compreendida por uma mulher do que me sinto compreendida por um homem. Tanto porque temos vivências parecidas, quanto porque eu percebo uma sensibilidade maior. E assim, gente, não estou dizendo que homens não são sensíveis, que homens não compreendem, mas das minhas experiências que eu tive, eu me senti mais compreendida por uma mulher do que por um homem. E isso no relacionamento pra mim é muito, muito, muito importante. Então, não é nem só pelas experiências femininas que a gente compartilha ao longo de todos os anos de pressão estética, pressão familiar, esse cuidado que a gente tem umas com as outras. Isso pra mim é muito bonito e é algo que faz sentido. Mas não é nem só isso. Depois que eu comecei a crescer e ver como era a relação dos homens e mulheres assim do meu convívio, eu percebi que eu não queria ter filho. Eu achava que eu não queria ter filho, que eu pensava, eu não quero deixar minha carreira para ser mãe. Eu não quero ser mãe sozinha, eu não quero cuidar sozinha. Tanto é que depois que eu comecei a me relacionar com mulheres, que eu conheci a Carol principalmente, eu comecei a pensar que, não, eu acho que eu quero sim ter filho. Porque eu percebi que não vai ser uma coisa que eu vou ter que fazer sozinha, ou a maior parte do tempo. Não vai ter uma responsável maior e o outro que entra ali só para fazer uma coisa ou outra. Vai ser uma tarefa dividida. E, de novo, gente, eu também entendo que tem homens que dividem igualitariamente as tarefas de casa, tarefa de filhos, mas vocês compreendem que não é a regra, é a exceção? Então, se eu encontrei uma pessoa que eu amo, que eu gosto de estar junto, e ainda percebo que tem uma maior familiaridade comigo, com o que eu sinto, com que a minha visão de mundo, isso não vai fazer muito mais sentido para mim? Então é assim que eu me sinto. Então essa descoberta foi muito fácil para mim de ser feita. A parte difícil, que é a parte que eu vou contar no próximo episódio, foi a parte de contar para a família e comunicar isso para as outras pessoas. E para mim foi muito fácil, porque é como se eu tivesse vivido a vida inteira no mundo paralelo. Então, é um mundo exatamente igual a esse, mas é como se estivesse em outra dimensão, um mundo invertido. É como se eu estivesse vivendo no mundo invertido. E tudo parece ali o que eu tô acostumada, mas é como se tivesse tudo ao contrário do que eu tô acostumada. E eu me sentisse extremamente deslocada o tempo todo. Mas é minha família, é minha vida, é minha escola, são os meus amigos. Parece com eles, mas não é de verdade. Então, quando eu descobri isso sobre mim, eu percebi isso sobre mim, é como se eu finalmente tivesse voltado para o mundo normal. Então agora não tem nada mais de cabeça para baixo. Tudo faz sentido. Se eu não fosse ligar para a opinião das outras pessoas da minha família, isso teria sido não, até porque assim, é uma das melhores coisas da minha vida, que foi perceber quem eu realmente era e conseguir viver e ser fiel com essa verdadeira pessoa que eu sou, sabe? É como se eu tivesse voltado para casa. Depois de muito tempo longe, depois de ficar dormindo em um lugar que não era confortável, de estar perto de pessoas que eu não gostava, era como se eu tivesse voltado para minha casa, para o meu canto. Essa foi a minha sensação, que a gente sente muito ao longo da vida de adulto, de adolescente, né, de jovem, que a gente tá fora de casa, que a gente tá afastado de quem a gente é. Diferente de quando a gente é criança, que a gente sempre se sente pertencente. Então eu sinto que é como se eu tivesse voltado para casa. Essa é a sensação que eu tenho. E eu percebi que as outras coisas sobre mim, então a minha pressão gigantesca de ser boa em tudo, às vezes a minha irritabilidade, o meu egocentrismo, né, em algumas coisas de me priorizar, de me escolher, na verdade, todas as outras coisas que não eram tão boas sobre mim ficaram um pouco mais fáceis de lidar, porque eu aceitei essa coisa sobre mim. E aí, como é uma parte muito importante da minha vida, eu comecei a seguir a minha vida baseado em tudo que eu acredito. Então, isso aqui que eu tô fazendo faz sentido com quem eu sou, com quem eu quero ser? Sim. Então vamos lá fazer. Não, não faz, então eu não vou fazer. Eu acho que se eu não tivesse descoberto e me assumido, provavelmente ia fazer escolhas que não eram muito a minha cara, porque eu ia estar muito acostumada a não ser eu mesma, eu não ia saber quem eu sou. E se hoje, né, eu falo disso com tanta facilidade, é porque em algum momento já foi muito difícil, mas que eu percebi que essa é de longe uma das minhas maiores virtudes, que é ser quem eu sou. E esse mês de junho fala muito sobre isso, fala sobre a coragem de você assumir quem você realmente é. Porque isso não é uma coisa que você escolhe, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria ser assim. Agora, uma vez me perguntaram assim, Yasmin, você tá me falando que você é LGBT. Você tem certeza disso? Você sabe que isso... Você tem certeza disso? Você sabe que isso é uma escolha? E eu disse,
Isso não é uma escolha. Ser LGBT não é uma escolha. Mas se assumir e viver conforme quem você é de verdade, isso sim é uma escolha. E isso eu escolho. Eu escolho viver conforme eu realmente sou. E isso mudou completamente a minha vida. Essa é uma pequena parte, resumo, para não ficar muito longo, de como eu me descobri. E ao longo dos próximos episódios eu posso falar um pouco mais sobre isso. O próximo a gente vai falar sobre como a minha família lidou com isso. Mas é muito bom poder abrir meu coração e ver que durante tanto tempo eu tive muito medo, muito medo de falar disso publicamente, das pessoas me julgarem e tudo. E é bom perceber que agora eu sou mais livre para ser quem eu realmente sou. Eu sempre fui, como eu disse para vocês no começo do episódio, eu sempre fui uma pessoa muito romântica. E eu sempre pensava que se eu fosse casar com outra mulher, eu nunca poderia me casar de noiva como eu queria. Eu não poderia ter filhos como eu queria. E também a questão da vaidade. Na minha cabeça, quando eu era criança, eu achava que quem namorava com outra mulher queria ser um homem ou tinha características próximas a um homem. Então, eu não poderia ter a minha cor preferida como rosa, eu não poderia usar maquiagem, eu não poderia ser vaidosa. E isso, literalmente, é o oposto de quem eu sou. Então, muitas vezes as pessoas criam caixinhas para colocar outras pessoas e você demora tanto tempo para descobrir quem você é, justamente porque você não se encaixa naquelas caixinhas. Só que ser LGBT não tem uma cor de cabelo, um corte de cabelo, um brinco, um piercing, uma tatuagem. Às vezes a gente fala isso brincando. Por exemplo, eu sou sapatão e eu não tenho tatuagem de borboleta. E agora? Qual que é a sua explicação? Então, assim, a gente não tem uma tatuagem, um jeito de ser para cada pessoa LGBT. A gente não pode fazer isso. Isso diz respeito a quem você é, de quem você gosta, como você enxerga a vida, como você veio, tá? E colocar as pessoas nessas caixinhas, além de limitá-las muito, mas também faz com que o processo de autodescoberta seja ainda mais longo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre como a minha família lidou com isso e eu falo um pouco mais das sensações que eu tive. Mas aqui eu quis contar um geralzão, um pouquinho da minha história e deixar de fundo. Dos outros já tem, né? Mas pra vocês verem um pedacinho da minha família, com a Carol, eu, ela e a Agnes, nossa cachorrinha. Tá faltando a Valentina, mas a gente ainda não conseguiu tirar uma foto nós 4 juntas, até porque a Valentina é o Tais Mania. Mas a gente vai conseguir um momento. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.